posso dizer que eu realizei coisas grandes no futebol aqui no Brasil. Óbvio, junto de um time enorme. Eu posso dizer que eu atingi os meus sonhos dentro da minha área. Eu acabei buscando me desenvolver nessa área num momento muito importante para o Brasil esportivamente. Foi um momento onde a gente acabou de ganhar a candidatura da Copa do Mundo. Copa Mundial da FIFA de Futebol de 2014 ao país Brasil. E eu acabei me especializando nessa área num momento em que não tinham nem cursos no Brasil. Eu, se eu não me engano, fui a terceira turma de MBA no Brasil, voltado para marketing e gestão esportiva. E eu posso dizer que foi um momento muito oportuno para eu conseguir me desenvolver na carreira. O futebol acabou me dando todas as coisas que eu vivi até hoje. Eu conheço boa parte do mundo, eu já morei em alguns países, já visitei e trabalhei em vários outros. Sem o futebol, com certeza não teria vivido isso, né? Eu entrei a primeira vez no avião por causa disso. E eu participei de uma área muito importante para o evento, né? Onde você lida direto com as seleções, onde você opera os treinos, onde você, enfim, tem o contato mesmo daquilo que é o mais glamuroso no futebol, né? Que são os jogadores, as comissões técnicas. Depois disso, fui morar fora em alguns lugares, enfim. E quando eu retornei, eu acabei trabalhando também nos Jogos Olímpicos. E eu estava dentro de campo quando o Brasil foi campeão. Eu lembro que eu estava atrás do gol e tinha um segurança bem nervoso, querendo fotografar, e obviamente a gente não podia, né? Porque a gente está trabalhando, e essa é uma grande dificuldade que a gente tem nessa área, de entender que a gente está trabalhando e não está curtindo. Essa é a curtição do mundo inteiro e é o nosso trabalho. É muito difícil entender isso às vezes. E esse segurança estava muito nervoso, eu lembro que eu acalmei ele e falei, pode ficar tranquilo que vai sair um gol nosso aqui. E logo em seguida o Neymar foi e fez um gol exatamente no lugar onde eu falei que ele ia fazer. O segurança me abraçou, a gente se recompôs ali logo depois, mas foi muito marcante isso. E eu tava dentro de campo depois quando o Brasil foi campeão pela primeira vez olímpico, né? Eu tenho bola desse jogo. É muito legal ter vivido isso, é uma coisa muito única. Em 2019, eu acabei indo trabalhar na Copa América e o mais incrível disso foi porque eu trabalhei com grandes amigos, sabe? Porque durante todo esse período a gente conhece muitas pessoas e existem algumas, assim, que valem muito a pena ser guardadas, sabe? Dentro mesmo de uma caixinha. São amigos por uma vida, sabe? Porque as emoções que a gente vive trabalhando num lugar desse são incontáveis, são grandíssimas. Eu tava entre as pessoas que eu amava e isso te dá um propósito. E você trabalhar por propósito é a coisa mais incrível que existe no mundo, porque você passa a fazer as coisas com amor, você faz com dedicação, você se sente dono de algo que talvez nem seja seu, mas você acredita que é, porque você torna aquilo a sua causa. E os meus propósitos sempre foram pessoas, sempre foram lideranças. Eu acredito muito na frase serve to lead, né? Que é servir para liderar. Eu acredito que a liderança existe para que a pessoa que ocupa o seu lugar possa dar condição de trabalho para aquelas que estão ali. As pessoas não trabalham ou não deveriam trabalhar para um líder. O líder deveria trabalhar para deixar as pessoas realizarem aquilo que elas têm que realizar, as tarefas que elas têm que realizar. Num determinado momento eu entendi a experiência que eu tinha e os grandes eventos todos que eu já tinha passado. Eu resolvi abrir a minha própria empresa, a RAM, e começar a pegar alguns clientes, né? E, enfim, eu naturalmente comecei atendendo seleções. E eu atendi a seleção dos Estados Unidos, a seleção do Peru, a seleção da Venezuela, algumas equipes também para Libertadores da América. Acho que eu posso dizer que eu fui bem sucedido com a minha empresa. Por último, eu fui trabalhar no meu clube de coração. O clube que eu amei minha vida inteira. É o clube do qual me fez aprender a gostar de futebol, me fez aprender a respeitar meus adversários, o clube que me fez entender que ganhar tem um valor muito grande, porque não é sempre que ganha, não mesmo. E eu fui trabalhar no Botafogo. Mas trabalhar com futebol também não é só esse glamour todo. É muito bonito falar isso tudo, mas a verdade tá bem distante dessas coisas bonitas que a gente vê na televisão o tempo inteiro. Bom, e aí eu fui demitido. Acho que não tem como começar nada melhor do que falando
o que aconteceu? Eu fui demitido, tá tudo bem. É brabo às vezes a gente aceitar isso. Pra mim, então, foi algo muito difícil. Eu nunca tinha sido demitido na minha vida, foi a primeira vez. Eu falei, e não canso de me falar, que o que me motivam são pessoas. Pra mim não faz sentido eu estar em algum lugar que não tenha propósito. Eu quero fazer o melhor que eu posso. Aliás, eu acredito que eu posso entregar sempre o meu melhor, né? O melhor talvez não exista, mas o meu melhor existe. Eu não acredito que eu tenha chegado onde eu cheguei profissionalmente sem ser um cara competente, né? E eu fui demitido. Cara, isso dói. Isso dói de verdade. E você se questiona muito sobre você, sobre sua capacidade. Isso mexe com a sua confiança. No meu caso, vem a verdade. A minha verdade, né? E que eu não sou um cara que preciso inventar nada, mas vem o que acontece no futebol em inúmeros lugares, que é o assédio moral. Foi o que aconteceu comigo. Pessoa que está numa posição de liderança e que simplesmente acha que gritar é algo normal. Pessoas que aproveitam do seu cargo para poder diminuir outras pessoas ou diminuir a responsabilidade das outras pessoas. Pessoas que centralizam as decisões das quais nem precisam ser delas. Pessoas que gostam de levar o louro por coisas que outras fazem. Cara, vem muita coisa aí. Vem muita coisa aí. E isso é muito comum no futebol, gente. O futebol é o lugar que todo mundo queria estar, é o lugar encantado. São os seus ídolos, os seus heróis de criança, os seus, sei lá, suas motivações, né? O esporte, ele causa isso na gente. O futebol, você tá vivendo aquilo ali, muitas vezes faz com que outras pessoas, talvez sem perceber ou não, ou percebendo, elas se utilizem da força que aquele lugar tem para elas poderem exigir ou fazer o que bem entenderem com você. Então é comum vocês verem pessoas que ficaram 6 meses sem ganhar salário, né? E essas pessoas continuam lá trabalhando por inúmeras coisas. Sejam a questão de amor, que é o que acontece com o futebol, ele envolve paixão. Esse é um problema muito grande no futebol. E existe a questão também que é do próprio preconceito. As pessoas que são de fora da indústria, elas não entendem que, por exemplo, um gestor esportivo está gerindo uma empresa. Na verdade, uma empresa não é nem como outra qualquer, é uma empresa com muito mais dificuldades. Empresas com muito menos recursos, empresas com a paixão, a insanidade, às vezes, do torcedor, enfim. Não importa os eventos que eu já organizei, uma grande empresa dificilmente vai olhar para mim com bons olhos. Esse cara tem MBA, esse cara fez os maiores eventos do mundo, né? E vai olhar e vai falar, vamos trazer ele para o mundo corporativo porque ele tem muito a acrescentar aqui. Não, bom, é muito difícil. O pior e o que de fato interfere e o que faz essa indústria para mim ser muito pesada é essa questão mesmo do assédio em cima do emocional que existe. Esse que eu sofri não foi esse foi mais um dos que eu sofri. Eu vivi isso no início da minha carreira, num lugar que eu mais sonhei trabalhar na minha vida, que foi a Copa do Mundo. Na época eu não tinha maturidade para entender o que era assédio moral, para saber o que eu vivi. E durante muitos anos eu fui relevando aquilo. Né? Eu fui, não, mas é que eu não soube lidar, é que a pessoa tinha problemas pessoais. Cara, durante muito tempo eu defendi isso. Eu acho que eu levei uns bons anos aí de terapia recente para poder entender que eu não era o culpado. Eu não era o culpado das pessoas tratarem mal outras pessoas. Mesmo já tendo a consciência de tudo isso que eu tô falando para vocês, ainda assim foi muito difícil. E mexeu muito comigo. Bom, e aí do nada veio o dia mais importante da minha vida, sem dúvidas nenhuma, assim. Aqui, tá pra te entregar esse aqui. Eu tinha comprado pra você. Mentira. Não, é mentira. Não. Não. Olha o teste. É caô essa Não. Pra você guardei o amor. Não, é mentira isso. Não é mentira, olha o teste. Já tem 2 semanas, na verdade vai ter um mês. Sem conseguir provar, sem entregar e repassar. Essa parede tá muito difícil. Peraí. Estamos grávidos. E permitir quem acolher o que ele tem.
convite do silênciozinho. Guardei sem ter porquê. São Acho que o dia... Eu não sei se o dia mais emocionante, porque eu fui vivendo emoções, né? Atrás de emoções depois disso. Mas, assim, foi a maior emoção que eu tinha sentido na minha vida até então, sem dúvidas. E o mais louco disso é que foi assim... Foi uma semana depois de eu sair do meu emprego, né? Então, eu tava ainda num mix de vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, eu sou um cara competente, com será que a culpa foi minha? Onde eu tenho responsabilidade, com será que vai dar tudo certo? E veio uma notícia dessa, assim, né? Cara, aí eu não tive tempo mais. A partir de então, eu não tive mais tempo de me lamentar, né? Ou de me culpar, ou de entrar num astral negativo. Eu comecei a simplesmente dar um novo rumo pra tudo. Pra tudo. A vida muda, né? Talvez ela não mude assim... Não é um negócio que de um dia para o outro você se transformou. Essa transformação ela é gradual, mas muda. Porque você passa a entender que não é mais só você e sua esposa, você e sua namorada, você e seu parceiro, enfim, com quem você tiver. É você um serzinho. Cara, eu sempre sonhei em ter uma família. Para mim, esse era o meu grande objetivo de vida, né? O meu grande sonho de vida. Eu tive muitos objetivos profissionais, pessoais, mas assim, e tenho, né? Mas o formar minha família, pra mim, é algo... E ao mesmo tempo ter a capacidade de impulsionar o sonho dos outros. Alexandre é intenso. Essa é a melhor palavra para descrever o meu amor. Fui por esse homem de alma pura e muitas vezes de cabeça dura que eu me apaixonei. Juntos construímos uma linda jornada, crescemos e evoluímos como indivíduos e como par, acertamos nossos ponteiros, aprendemos a conviver e, acima de tudo, nos respeitar. Você é minha escolha, minha certeza e vocês são o meu futuro. Eu não senti nada. E foi então que eu tomei a decisão de, cara, eu vou... Chega de dar a minha vida, o meu propósito para coisas de terceiros. Se eu visto a camisa e eu passo a ter propósito por aquelas coisas porque eu me inspiro nas pessoas das quais me lideram, entre aspas, cara, chega, eu tenho que ter propósito nas minhas próprias coisas, os meus propósitos, a minha vida, o que eu acredito. Aí vem a Terra Leste, né? Ela tá, acho que um pouco no meu DNA, e desde que eu me entendo por gente, eu amo a Terra Leste mesmo sem ela existir. Quem me conhece sabe dessa minha paixão pelo medieval, por toda essa questão da aventura e tudo mais. Enfim, eu sou um cara romântico, né? Eu sou um cara muito romântico. E eu acho que o meu romantismo tem essa afinidade com a era medieval, porque a era medieval tem algumas coisas muito românticas, né? A questão do cavalheirismo, da honra, da dignidade, da palavra valer muito. Eu me importo muito com a palavra. Eu tenho palavra, eu honro com a minha palavra. Eu olho nos olhos das pessoas quando eu converso, sabe? Isso pra mim é muito importante, muito importante. Então, assim, eu sempre fui apaixonado por coisas medievais. Quando eu era garoto foi quando eu descobri Tolkien. Pra quem não sabe, Tolkien é escritor de Senhor dos Anéis, né? E eu já gostava de todas essas questões medievais, já era apaixonado por tudo isso. Um dos meus filmes preferidos, inclusive quando eu era criança, era o Robin Hood, né? Com Kevin Costner e Morgan Freeman.
Ele é de 91, 92, se eu não me engano. Eu tinha em torno de 6, 7 anos. E eu amava esse filme. Então, assim, eu já era apaixonado por toda essa temática. Mas quando eu descobri Tolkien foi... rebatedor, assim, foi à primeira vista. Foi um amor à primeira vista. O Senhor dos Anéis, tudo que ele ensina, a questão de valores, de amizade, sabe? Amizade, pra mim, é muito importante. Amizade, porque a amizade... Diferente de família. Família é muito importante, óbvio, né? Mas a amizade, a família, ela vem. E você tá ali, você aprende a amar e etc. É muito legal. Mas a amizade é uma escolha, né? É uma escolha. Você pode escolher ser amigo dos seus familiares também. Mas a amizade você escolhe. É o que você quer. Você tá ali sem pressão alguma. Você tá porque é onde te faz bem. Então a amizade é algo muito fundamental pra mim na vida de qualquer pessoa. E na minha vida, assim, a amizade, ela representa tudo. Porque eu quero ser amigo de todo mundo. Eu sei que não dá. Eu já sofri muito com isso. Mas se eu pudesse, eu seria amigo de todo mundo. Porque eu quero dar o meu melhor para as pessoas. Eu quero receber também o melhor das pessoas, né? Quando vocês se tornam amigos, você tem isso, né? Você tem essa troca de dar o seu melhor e de receber o melhor da pessoa. Então, assim... Eu quero viver a vida intensamente sempre. E eu acho que a amizade representa isso, sabe? Você ser original, você ser intenso, você dar o seu melhor. Seja o seu melhor ficar quieto ou falar alguma coisa, você tá dando o seu melhor naquele momento. Então eu acredito muito na amizade. Bom, e aí eu sempre sonhei, né? Entrar em uma taverna medieval e beber um copo de madeira e... elfos passando e, enfim, personagens, assim, isso sempre foi muito... Eu sempre gostei da fantasia, né? Mas de uma forma muito real. Eu não gosto daquelas coisas muito fantasiosas. Eu gosto de uma fantasia onde a magia é bem intrínseca, assim, sabe? Eu acho legal isso. E eu sempre tive esse sonho de ter uma taverna, né? De entrar numa taverna. E quando eu tinha 18 anos, a gente se mudou para uma casa... que era encantada. Essa casa ela é encantada. Ela fica em Petrópolis, meus pais vivem lá hoje em dia. E essa casa é o meu sonho. Meu sonho de um dia ter uma taverna medieval onde as pessoas possam se divertir e no mesmo lugar ter uma estalagem e as pessoas poderem dormir nos quartos medievais, enfim... E ter um quintal, nesse quintal ter várias atividades, coisas relacionadas a esse universo. Esse é o meu grande sonho. E eu fui usando, né? Eu fui vivendo durante minha vida sempre com esse sonho de ter alguma coisa, de fazer alguma coisa, né? Sei, talvez não de ter tão novo assim, de ter alguma coisa, mas eu sempre fui coletando informações. Eu ia visitando lugares que tinham uma cultura ligada ao medieval mais próxima e eu ia coletando esses dados, coisas que eu poderia ter, coisas que eu poderia fazer, ideias que eu tinha, sabe? Isso aqui eu quero fazer, se eu gostaria de ter alguma coisa assim, eu gostaria de fazer isso. E eu fui anotando a minha vida inteira esse tipo de coisa. A Terra Leste é uma empresa que eu criei, não foi pra mim, assim, sabe? Eu quero que seja uma catalisadora de mudanças, né? Ela tem um propósito. A Terra Leste tem um propósito. E a Terra Leste, ela tem um propósito dela que é tornar a vida mais encantada. A vida é muito difícil, a gente tem muito problema, a gente vira esquina... vê algum problema, a gente abre a televisão, né? Liga a televisão e vê desgraça, a gente chega no final do mês cheio de boleto, é problema. Então, assim, eu queria tornar a vida mais encantada das pessoas, poder fazer, sabe, elas terem momentos específicos, assim, delas, que elas pudessem ter uma felicidade mais plena. E a Terra Leste é um pouco isso, né? Segue as coisas que eu acredito, na verdade. Porque a gente tem como missão, por exemplo, transformar a vida das pessoas através do medieval. Eu quero poder tornar a vida das pessoas mais encantadas, mas eu quero poder transformar elas também. Eu quero que as pessoas saiam dali diferentes. Eu quero que as pessoas não saiam dali só se divertindo, mas que elas captem mensagens, que elas entendam que ali a gente pratica o bem, que ali a gente dá valor às pessoas. Eu quero que as pessoas que trabalhem na Terra Leste possam crescer, possam prosperar, sabe? E se não forem dentro da Terra Leste, que sejam fora, com outras oportunidades, sabe? Eu, quando penso em desenvolver algum profissional, alguma coisa, eu não quero que eu desenvolva o profissional e ele fique ali na minha empresa. Eu não tenho isso, sabe? Eu quero desenvolver aquele profissional. Se ele gostar e quiser ficar na minha empresa, ótimo. Se eu não puder dar o valor que ele merece, essa pessoa precisa ir para outro lugar, essa pessoa precisa crescer, porque eu não quero ser um limitador de sonhos. Eu quero ser um projetador de sonhos, sabe?
Então a Terra Leste é uma empresa que eu criei para isso, sabe? Ela é meu grande sonho. Ela tá engatinhando ainda, apesar dela já ter alguns anos de vida, mas ela vai chegar lá. Olá, milords e miladies! Olá, milords do leste! Olá, milords e miladies da Terra Leste! Olá, milords e miladies! Hoje eu trouxe para vocês uma novidade que eu recebi. Por que Tolkien é tão detalhista? Às vezes a leitura fica até um pouco chata, porque ele quer descrever tudo, a grama, a flor. Bom, hoje eu vou começar aqui uma série de coisas que são baseadas no universo de Tolkien. Sejam bem-vindos a mais um episódio da Taverna do Leste, aqui na nossa humilde taverna da Terra Leste. Tolkien foi o primeiro a escrever sobre um mundo completamente novo. Para mim, as coisas têm que ter importância na vida. E dificilmente eu faço coisas que não têm alguma importância, que não têm algum sentido. Né? Eu vou fazer uma tatuagem, eu não vou fazer porque ela é bonita. Todas as minhas tatuagens foram pensadas, né? Eu gosto de pensar, de dar realmente um propósito e um sentido para aquilo. E o nome Nolan não foi diferente, né? Eu não ia dar o nome daquilo que mais importa, né, na minha vida, simplesmente sem ter algum sentido. Eu gosto de tudo que é diferente. Eu tendo a não gostar de tudo que é igual. Eu gosto de ser original. É bom ser original. Ser diferente é bom. A gente vive num mundo onde as pessoas que são diferentes são taxadas, sofrem com preconceitos, né? Diferente, que eu quero dizer, de uma ordem comum, né, do usual. Ser diferente é importante, ser original. Se as pessoas não fossem originais, nada seria criado no mundo. E o nome Nolan, para mim, ele não é um nome comum naturalmente aqui no Brasil. E ele é um nome que deriva do gaélico escocês, que é uma cultura que eu gosto muito. Tá muito ligada à cultura celta. Toda a questão de Tolkien também que envolve, enfim, tudo isso. Toda essa questão medieval que eu gosto. E Nolan significa nobre em gaélico escocês. E eu quero ensinar para o meu filho a ser nobre. E eu quero principalmente ensinar para ele que nobreza não tem nada a ver com status social ou questão financeira. Ser nobre tem a ver com atitude, tem a ver com a sua honra, tem a ver com a sua palavra, com a sua dignidade, com o seu caráter. Para mim, ser nobre é algo muito importante, algo que todas as pessoas deveriam se preocupar, sabe? Quem é que tomou banho e tá com o cabelo penteado igual do papai? Quem é que tomou banho e penteou o cabelo igual do papai? Só que pro outro lado. Né? Vamos falar com a galera? Fala com a galera. Fala, gente, eu quero dormir, mas tem live ainda. Como é que vai ser? Pois é, a gente tá aqui, eu, Nolan, e dessa vez outro integrante da família. E eu tô batendo aquele ranguinho antes da... Olha o ranguinho que dá, né? Queijo feito por mim, pão feito por mim, requeijão... Não foi feito por mim. Dá beijo. Vamos ver esse olhão azul escuro. Esse olhão azul escuro do Nonô. Que bonito esse olhão. As coisas na vida são difíceis. Tá aqui agora gravando para vocês e contando um pouco sobre minha vida não é fácil. A gente tem que parar de achar que as coisas na vida são fáceis, sabe? Sejam nos nossos trabalhos, sejam nos nossos relacionamentos, sejam, enfim, as atividades que a gente quiser fazer. Tudo na vida é difícil. Principalmente as coisas importantes, as coisas que a gente dá importância. Eu não conheço na vida algo que seja de fato importante que não tenha demandado tempo, que foi feito de um dia para a noite. Você pega aí qualquer pessoa que trabalhe, que tenta desenvolver seu trabalho, né? Ele não abriu o restaurante num dia e no dia seguinte tinham 200 clientes na porta dele. Precisou construir algo ali. A não ser que você já seja uma pessoa famosa e divulgue antes de abrir. Mas aí você já trabalhou toda a sua fama para poder chegar naquele momento. Então tudo na vida demanda tempo, tudo é muito difícil. E eu sei que comigo não vai ser diferente nessa nova empreitada, sabe? Vai ser difícil, vai demorar, porque eu tô começando algo do zero, algo muito importante para mim, algo muito grandioso que eu vislumbro. Bola para frente, um dia após o outro,
trabalho de formiguinha, mas a gente consegue. E se você curtiu alguma coisa do que eu falei aqui pra você e pretende saber um pouquinho mais do que vai acontecer daqui pra frente, bom, curte aí, compartilha, não esquece de ativar o sininho também, tá bom? Até a próxima!